Como vencer na terra de gigantes? Como vencemos na terra de gigantes? Às vezes nesta vida enfrentamos gigantes, enfrentamos dificuldades, problemas, adversidades, e essas coisas se põem na nossa frente e nos dificultam a nossa vida, o nosso bem-estar, o que nós queremos fazer. Amém? Então hoje vamos aprender como vencer na terra de gigantes. Como vencer quando enfrentamos esses problemas, essas dificuldades, esses gigantes. Amém? Vamos ver Números 13, 25 a 23. E vamos ver quando o povo de Deus estava a entrar na terra prometida. Eles enviaram 12 homens para espiar a terra e ver como era antes de tomar posse. Então, o povo de Deus teve, os hebreus, os judeus, tiveram escravizados durante 400 anos no Egito. E depois de serem soltos, Deus lhe prometeu a sua terra, a terra prometida, Canaã. Mas nessa terra havia gigantes. Então eles enviaram espias para espiar a terra e ver como era antes de tomar posse. Então, vamos ver essa história. Números 13, 25 a 33. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostrando-lhes o fruto da terra, contaram-lhes e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e estas cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enac, os amalequitas, habitam a terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam a montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pelo ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés, e disse: subamos animosamente e possuámo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra, porque tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enac, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, Moisés enviou 12 espias para espiar a terra, para ver como era a terra e como poderiam conquistá-la, como poderiam entrar na terra prometida. E depois de 40 dias observando a terra, trouxeram notícias e também muitos frutos colhidos, comprovando que era uma região muito fértil. Eles literalmente comprovaram que aquela terra que Deus lhes tinha prometido emanava leite e mel. Números 13, 21. Assim subiram a espiar a terra desde o deserto de Zin até Reob, à entrada de Amate, e subiram à banda do sul, e vieram até Hebron. Estavam ali Aimim, Sainsim e Teli, filho de Enac, e Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, que o trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. E chamaram aquele lugar Vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Então havia um detalhe: o povo da terra era forte e havia gigantes, chamados Anaquins e filhos de Anak, uma tribo ou família de gigantes.
Então, na mesma terra que emanava leite e mel, em que era preciso 2 homens para carregar um cacho de uvas, havia também gigantes. E foram enviados então estes 12 espias. E desses 12 espias, só 2 trouxeram boas notícias. Todos os outros viram todos os problemas que estavam naquele lugar. Viram os gigantes, viram a impossibilidade. Números 13:33, lá em Números 13:33, eles viam-se como gafanhotos. Ou seja, eles mesmos, esses 10 espias, já se viam-se a eles próprios como gafanhotos, como pequeninos diante daqueles gigantes. Mas Josué e Caleb, os outros 2 espias, viram-se de maneira diferente. Josué 15:13. Mas Caleb, filho de Jefoné, de uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber a cidade de Araba, pai de Anak, e este é Hebron. E expeliu Caleb dali 3 filhos de Anak, e Sesai, Amém e Talmém, gerados de Anak. Então nós podemos ver que Josué e Caleb não tinham medo. Eles próprios conseguiram expulsar os gigantes da terra. E aqui também podemos ver que eles mandaram calar no versículo 30 de Números, podemos ver, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, os gigantes eram homens muito altos, com cerca de 3 metros de altura. Alguns tinham 6 dedos em cada mão e perseguiam o povo de Deus até ao reinado de Davi. Os gigantes eram homens, eram pessoas muito grandes que existiam naquela época, que tinham até 6 dedos e mais de 3 metros de altura, às vezes. E eles perseguiam o povo de Deus. Eles perseguiram o povo de Deus. Eles faziam frente ao povo de Deus. Então, qual é o gigante que você está a enfrentar hoje? Que gigante hoje você está a enfrentar? Vamos aprender com o exemplo de Caleb e os espias como vencer numa terra de gigantes. Talvez hoje em dia os nossos gigantes não sejam literalmente pessoas grandes com 3 metros, com espadas, com lança, que venham contra nós para nos matar, mas há outros gigantes. Talvez seja o gigante da enfermidade, o gigante da pobreza, da tristeza, da doença. Talvez este seja o gigante que estás a enfrentar hoje em dia. Amém? Então, não subestime o tamanho do seu Deus. É o primeiro ponto da nossa lição. No versículo 27 de Números diz: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou, e de facto é uma terra que mana leite e mel, e estes são os seus frutos. Então, da forma como Deus prometeu que seria uma terra farta, que mana leite e mel. Deus prometeu-lhes que seria uma terra farta, que emanava leite e mel. E foi isso que eles verdadeiramente encontraram naquele lugar. Levítico 20:24. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós para possuí-la em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Então Deus prometeu-lhes uma terra que emanava leite e mel. E foi isso que eles encontraram. Uma terra que tinha muita prosperidade. Deus cumpriu a sua promessa. Aquela terra prometida era exatamente tudo o que Deus tinha declarado. Portanto, ter medo dos gigantes depois de ver tantas maravilhas seria subestimar a grandeza de Deus. Eles já tinham visto tantas maravilhas de Deus. Tinham visto o mar vermelho se abrir, tinham visto as pragas no Egito, tinham visto tantos milagres e tantas maravilhas que Deus tinha feito nos seus olhos, à frente dos seus olhos, mas mesmo assim conseguiram subestimar
a grandeza do nosso Deus, do Deus que eles tinham. Porque dos 10 espias, só 2 conseguiram ver que era possível vencer aqueles gigantes. Era possível conquistarem a terra. Porque se Deus prometeu, Deus lhes ia dar. Então Deus tem uma promessa para a tua vida. E se Deus prometeu, se Ele prometeu, Ele vai te dar. Amém? Então o povo tinha como promessa entrar na terra prometida. E era o mesmo povo que tinha visto a mão poderosa de Deus tirá-lo do Egito. Agora eles estavam diante da terra que Deus lhes havia prometido. E enquanto 2 dos espias enviados viam as coisas boas que a terra tinha e confirmavam o que Deus já lhes havia dito, 10 convenceram o povo que era uma terra difícil de possuir, exatamente por ter gigantes. 2 tinham a certeza que iam conseguir conquistar aquela terra, mas 10 pessoas, 10 espias, infamaram a terra. Disseram que não era possível, porque havia gigantes. Eles só viram a impossibilidade. Viram uma impossibilidade com pessoas grandes, com gigantes que os podiam afligir. Mas já tinham visto o Mar Vermelho abrir-se. Como é que foi possível não acreditarem num Deus tão poderoso que os tinha livrado do faraó e dos seus cavaleiros, que abriu o Mar Vermelho? Irmão, que milagre maior será abrir o Mar Vermelho do que vencer gigantes? Eu não sei. Mas abrir o Mar Vermelho, o mar abrir-se diante dos olhos deles, deve ter sido algo glorioso. E como é que chegam à terra que Deus lhe prometeu e não são capazes de enfrentar gigantes? Então Deus te chama para enfrentar gigantes. Todos os dias, diariamente, podemos enfrentar muitos gigantes, com problemas, circunstâncias difíceis, enfermidades, abandono, tristeza. Mas precisamos de aprender a conhecer o nosso Deus. Não podemos esquecer que o tamanho do nosso Deus excede tudo. Amém? Ele é o Criador de todas as coisas. O tamanho do teu Deus, o que o teu Deus pode fazer por ti, é muito maior do que tu podes pensar ou imaginar. Talvez esteja um gigante diante de ti e tu penses, não há mais possibilidade para mim, acabou, estou endividado até à ponta do cabelo mais fininho, estou enterrado na doença, estou enterrado na tristeza, a minha vida acabou, talvez te tenham abandonado. E eu nesta manhã te digo, Deus é o teu Deus é maior que todas essas coisas. Amém? O teu Deus é maior que todas essas coisas. Amém? Ele já te deu a salvação, então Ele te pode dar mais do que tu imaginas. Amém? Então, nunca haverá um problema que Deus não possa resolver. Ele é maior, Ele é soberano nas nossas vidas. Amém? Então, não subestimes o tamanho do teu Deus. Deus é maior que os teus problemas. Se você hoje está a enfrentar um problema qualquer que seja, lembre-se que o seu Deus é maior que o seu problema. Para Ele, nada é impossível. Lucas 1,37 diz: porque para Deus, nada é impossível. Eu acho que os irmãos não entenderam. Porque para Deus, só algumas coisas são possíveis. Porque para Deus, nada é impossível. Amém? Segundo ponto. Não sobrevalorize o tamanho dos seus problemas. Versículo 28, lá de Números 13. Diz, mas o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. E também vimos ali os filhos de Anak. Então os espias engrandeceram os gigantes, mais ainda do que já eram grandes. Disseram, o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Eles disseram, olha, não é possível.
Eles têm 3 metros, alguns deles têm 6 dedos em cada mão e em cada pé, que dá 24 dedos, e não é possível. Vão-nos comer. Nós somos gafanhotos, eles olham para nós e veem gafanhotinhos pequeninos. Então, eles rebaixaram-se. Tinham um Deus enorme, tinham um Deus grande, mas mesmo assim, eles não valorizaram o seu Deus, sobrevalorizaram os seus problemas, os seus gigantes. A sua baixa estima, a ideia de que tinham deles próprios, fez-los sentir-se tão pequenos que disseram: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Ou seja, eles já se viam a si mesmo como gafanhotos e acreditavam que os gigantes também os viam dessa forma. Ou seja, eles viram-se a eles próprios, não foram os gigantes que disseram. Foram eles próprios que disseram: olha, nós somos como gafanhotos, é melhor desistirmos já aqui. Ficamos já aqui pelo deserto, ou não dá. Os meus irmãos, eles tinham visto mega milagres. Tinham visto o mar vermelho abrir-se, tinham visto um faraó ter que se vergar perante Deus pelas pragas, tinham sido alimentados pelo maná do céu, tinham uma nuvem durante o dia e durante a noite que os protegia, tinham uma coluna de fogo, tiveram tudo naquele deserto. Deus os alimentou, Deus os ajudou, Deus deu-lhes água que veio da rocha, e depois não podiam vencer gigantes. Então, o tamanho do nosso Deus não se compara ao gigante que tu tens à tua frente. O gigante que tens à tua frente pode parecer enorme diante de ti, mas o teu Deus está acima desse gigante. Ele é maior que esse gigante. Então, se tu tens Deus na tua vida, se Deus está contigo, se tu aceitaste Jesus Cristo, se tu tens Deus contigo, esse problema não é nada. Porque tu tens o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis contigo, e Ele vai vencer esse gigante por ti. Amém? Então, a nossa visão de nós mesmos muitas vezes nos diminui. Quanto mais fracos, tristes e sem capacidade nos virmos, mais depressa desistimos de alcançar aquilo que está diante de nós e mais difícil se torna acreditar que vamos conseguir vencer, porque qualquer que seja a tempestade que enfrentamos. Esta é uma estratégia do inimigo, engrandecer os problemas e diminuir a nossa autoestima. O inimigo sempre quer que nós nos sintamos lá em baixo, diminuídos, bem lá em baixo, bem tristes, bem esmagados, para que a nossa autoestima esteja tão lá em baixo que tu não consigas ver o Deus que tens diante de ti. Em vez de veres o Deus que tu tens, vês o gigante que está à tua frente. E não vês o quão grande é o teu Deus. Amém? Isto é igual a quando duas equipas se defrontam, qualquer que seja o desporto, uma das estratégias é desmotivar o adversário. É certo? Nós agora tivemos o Euro, e eu bem me lembro de estar a ver o jogo Portugal-Geórgia, e eles faziam bastante ruído para nos motivar. Os adeptos faziam quando Portugal estava com a bola. Então, é a mesma coisa. O inimigo quer desmotivar-te. Quer-te fazer sentir que tu não tens capacidade. Quando tu és alguém que tem Deus, que tem capacidade, mas Ele quer-te fazer sentir que tu não tens capacidade. Por isso é que talvez Portugal tenha perdido com a Geórgia. Porque uma equipa pequena conseguiu dizer: olha, vocês são uma equipa forte, mas nós... Amém? Peço desculpa aos amantes do futebol. Porque o inimigo sabe que quando toca a nossa mente, os nossos pensamentos, isso influencia os nossos resultados. Quando o inimigo
toca a tua mente, consegue tocar os teus pensamentos, consegue pôr pensamentos de derrota em ti, isso vai influenciar o que tu vais conseguir fazer. Porquê? Em vez de tu te levantares e estares a fazer o que Deus quer que tu faças, orar e lutar contra esse problema, caminhar, fazer o que tens que fazer, tu estás ali a curtir a tua dor, a curtir o teu gigante, e não lutas, porque o diabo põe-te em depressão com esses pensamentos e não vês o quão grande Deus é para ti. Então a forma como nós pensamos, como nós vemos, a ideia que temos do nosso futuro, isso influencia as conquistas ou as derrotas que iremos ter. O medo é paralisante quando deixa de ser um medo natural. Quando o medo que tu sentes já não é algo natural, é algo que te deixa enfiado num canto, te deixa amarrado, paralisado, esse medo não é natural. Esse medo é enviado pelo inimigo para te paralisar. Amém? Então, o medo existe naturalmente para nos proteger do perigo, mas quando esse medo sobrepassa o natural, é óbvio que eu vou ter medo de saltar, sei lá, de um arranha-céus, de uma ponte. Isso não é algo que nós possamos fazer naturalmente, certo? Mas quando tu tens medo de algo que não deverias, esse medo não é natural. Esse medo está a ser posto pelo inimigo para que tu não avances, para que tu não invistas, para que tu não continuas a tua caminhada. Quantos estão a entender nesta manhã? Então, quando o medo é paralisante, quando deixa de ser um medo natural e passa a ser algo que nos perturba e interfere na forma como pensamos e atuamos. Por isso, não aumente as coisas, nem se diminua diante delas. Ou seja, não aumente o tamanho do seu problema, nem se diminua perante o seu problema. Amém? Então não diga que aquele problema é demasiado grande, nem que você é demasiado pequeno. Não, você pode todas as coisas em Cristo que o fortalece. Deus tem todo o poder. Com Deus tudo é possível. Então, não sobrevalorize o tamanho dos seus problemas. Terceiro e último ponto. Se você estiver com Deus, você é grande. Então, se tu estás com Deus, tu és grande. Amém? Versículo 30, lá de Números. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse... Uau, este Caleb tinha uma ousadia. Mandou calar o povo todo. Estavam lá com os 10 espias a dizer, já não é possível, vamos desistir aqui, Deus enviou-nos até aqui para que nós morramos perante os gigantes. Tinham passado o Mar Vermelho, tinham passado tudo, mas agora iam morrer ali. Então Caleb os fez calar e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Uau! Quão garra, quanta força, quanta fé tinha este homem. Enquanto 10 espias no meio de 12, ou seja, a maioria, viu que era impossível, 2 acreditaram no Deus que tinham. 2 acreditaram no Deus que tinham. E esses 2 viram a terra prometida. Então, dos 12 espias, 10 falaram mal da terra prometida. E somente 2 elogiaram, crendo na promessa. E somente estes 2 entraram em Canaã. Números 14, 20. E disse o Senhor, conforme a palavra... E disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, a glória do Senhor encherá toda a terra. E todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei,
e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que encontrou e a sua semente possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitavam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então, só Caleb e a sua semente pôde ver a terra prometida. Aqueles 10 espias e aquele povo que não acreditou, não entraram na terra prometida. Por isso andaram 40 anos a dar voltas no deserto. Porque não acreditaram no seu Deus. Porque subestimaram o seu Deus. Puseram os gigantes maiores que Deus. E Deus disse, não, vocês não entram. Então toda uma geração teve que morrer para que a geração seguinte pudesse entrar na terra prometida. Então, irmão, não fique 40 anos à volta no seu deserto por conta dos gigantes que estão à sua frente. Acredite no Deus que está consigo. Irmãos, eles podiam ter feito aquele caminho do Egito até Israel, onde a terra prometida, onde é agora Israel, em dias, semanas. Mas não, eles demoraram 40 anos. Porque desobedeceram, porque não acreditaram. Então, irmão, este é o tempo de você não subestimar o seu Deus. Não sobrevalorizar os seus problemas. E estar com Deus, porque o seu Deus é grande. Então, os 10 disseram que seriam devorados pelos gigantes. Mas Caleb lhes disse que eles é que os devorariam como comer um pão. Caleb disse que iam derrotar aqueles gigantes como pãezinhos para a boca. E assim foi. Quando entraram na terra prometida, eles conquistaram a terra prometida. Eles conquistaram aquele lugar. E até hoje é Israel. Por muito que digam que não. A garantia da vitória era a presença de Deus com eles. Amém? Deuteronômio 9, 1-3. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e moradas até aos céus. Um povo grande e alto, filho de gigantes, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo que consome e os destruirá e os derrubará diante de ti. E tu os lançarás fora e cedo os desfarás conforme como o Senhor te tem dito. Então, a garantia da vitória está na presença de Deus. A garantia da tua vitória está em Deus. Está quando tu o buscas, quando tu acreditas nele, quando tu não subestimas o teu Deus. Ele te dá a garantia da vitória. Na verdade, somos pequenos, mas o que nos faz grandes é a presença do Senhor em nossas vidas. Quando falamos de não nos vermos a nós pequenos, não termos uma baixa autoestima, não diz respeito à nossa sabedoria, inteligência ou feitos próprios, mas tem sim a ver com quem está connosco. Tem a ver com quem está connosco. E se Deus está connosco, ninguém poderá ser contra nós. Se Deus está contigo, ninguém pode ser contra ti. Ainda que nós somos pequenos, Deus te engrandece, Deus te faz vencer, Deus te ajuda. Não importa o tamanho do teu gigante, não importa o tamanho do gigante que está diante de ti. Ele é fiel e justo para fazer cumprir as promessas na tua vida. Ele vai pelejar os gigantes por ti, te vai ajudar a vencer os gigantes. Amém? Aqueles gigantes continuaram a assolar o povo de Israel. Ainda quando Davi, na altura de Davi, apareceu lá o Golias, o gigante de Gate, que vinha para atacar Israel.
E foi Davi, pegou numa pedra e com uma funda e o matou com uma pedra. Porquê? Porque Deus estava com ele. Ele não precisou de lança, não precisou de espada. Ele usou aquilo que Deus o ensinou a usar. Amém? Então, se temos a Deus Todo-Poderoso, temos vitória garantida. Se o Deus Todo-Poderoso está contigo nesta manhã, está contigo em todos os dias da tua vida, tudo é possível. Tu tens a vitória garantida. Romanos 8, 31 a 33. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, se Ele enviou o seu próprio Filho, fez morrer por nós, para te dar salvação, Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Então o mesmo poder também que tirou Jesus Cristo de entre os mortos te pode dar vida. Esse mesmo Espírito está aqui conosco hoje. O Espírito Santo foi enviado do céu para estar contigo, para te fortalecer, para te dar força, para te dar alegria, para te fazer vencer, para te fazer caminhar. Amém? Então, tu e eu não estamos sozinhos. Tu e eu não estamos sozinhos neste tempo. Ainda que os gigantes que se ponham à nossa frente possam parecer que não podes passar, intransponíveis. Com Deus tudo é possível. Esses gigantes se fazem pequenos diante da presença de Deus. Esses gigantes caem, derretem diante da presença de Deus. Não há gigante nenhum que possa estar diante de ti se tu tens Deus contigo. Porque o Deus que está contigo é o mesmo Deus que ajudou Davi a vencer o Golias, é o mesmo Deus que ajudou os israelitas a entrar na terra prometida, é o mesmo Deus que fez com que Sadraque, Mesaque e Abednego entrassem na fornalha e não se queimassem nem um só cabelo, porque aquele gigante que estava diante deles parecia impossível de vencer. Eles tinham que adorar aquela estátua, mas eles não se dobraram, porque sabiam quem era o Deus que estava com eles, que Deus é Deus. Então, com Deus tudo é possível. Amém? Então, quando estamos de joelhos, nos humilhamos, somos maiores e crescemos com a ajuda de Deus. Então, quando tu e eu nos prostramos em adoração, na presença de Deus, Ele te faz crescer. Que Ele cresça e que eu diminua. Então, quando nós diminuímos, Ele te faz crescer, Ele te faz vencer os gigantes, Ele te faz avançar. Esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus. Amém? Então, estarmos com Deus garante-nos a vitória. Amém? Quantos creem nesta manhã? Às vezes, de forma errada, agarramos-nos só ao facto de crermos que Ele está conosco. Mas o que também importa é que Ele está conosco, sim, mas nós também temos que estar com Ele. Então não é só Ele que tem que estar conosco. Nós também temos que estar com Ele. Nós não podemos só dizer, Deus está comigo, mas eu esqueço-me dEle todos os dias. Não, nós também temos que estar com Deus. Ele te deu uma missão nesta terra. Ele te deu uma missão nesta terra. Ide e pregai o Evangelho a todos nós. Não é só aos pastores, aos líderes, aos mentores, aos presbíteros, não, é a todos nós. Então, quando tu estás com Ele, quando tu fazes a obra dEle, quando Ele peleja por ti. Então, não estejas só com Deus. Deus está contigo, mas não esperes que Deus esteja só contigo. Está com Ele também. Ser amigo dEle. Passa tempo com o Espírito Santo. Passa tempo lendo a sua palavra. Amém? Então, muitos querem que Deus abra caminhos, traga vitórias,
mas não param para pensar se eles mesmos estão alinhados com Deus. A Bíblia diz lá em Tiago 4:8: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, irmão, Deus não é um amuleto. Deus não é o amuleto da sorte. Deus é alguém. Deus é alguém que quer ser teu amigo. Ele quer estar contigo, mas também quer que tu estejas com Ele. Amém? É possível num relacionamento entre um marido e uma mulher haver separação e caminharem juntos? Não. É possível dois amigos caminharem juntos se não falam? Então, Deus quer ter intimidade contigo. Quer ser teu amigo íntimo, quer ser teu pai. E como teu pai, Ele quer estar contigo, quer ajudar-te, mas também quer que tu estejas com Ele. Que tu sirvas no seu reino, que tu o adores, que tu passes tempo com Ele, que tu fales com Ele. Ele está à espera, Ele está à tua espera. Amém? 1 de Crônicas 28:9. E tu, meu filho Salomão, reconhece o Deus de teu pai e serve de coração íntegro e com toda a disposição da tua alma, porque Yahvé, o Senhor, examina profundamente todos os corações e conhece as mais íntimas intenções da mente. Se o buscares, tu sempre o encontrarás, mas se o desprezares, ele te rejeitará eternamente. Então, se o buscares, estava Deus a dizer a Salomão, se o buscares, se buscarmos a Deus, então nós temos que buscar a Deus, nós temos que ter relacionamento com Deus. Amém? Salmo 145:18. Salmo 145:18. O Senhor está junto de todos aqueles que invocam o seu nome, de todos que clamam por sua presença com sinceridade. Então, Deus está junto daqueles que clamam, que o buscam. Amém? Isaías 29:13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então, irmão, não vamos só honrar a Deus com os nossos lábios. E não só seguir os seus mandamentos, mas honrá-lo de todo o nosso coração. Quando nós o buscamos, quando nós clamamos a Ele, quando nós estamos na sua presença, Ele está conosco. E nós estamos com Ele. Amém? Isaías 55:6-7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então, irmão, se você está afastado de Deus, esta é a hora. Este é o tempo de nos aproximarmos de Deus. Esta é a hora, este é o tempo de tu te reconciliares com Deus, de tu estares com Deus. Amém? Então, somos incentivados em toda a Bíblia a aproximar-nos de Deus, a buscá-lo e a conhecê-lo. Não somente a acreditar que Ele está sempre conosco, mas antes que Ele está conosco, porque nós também nos aproximamos dEle e com Ele. Você é grande. Então, somos incentivados em toda a Bíblia a aproximarmos de Deus. E com Ele nós somos grandes. Quando estamos com Ele, nós vencemos os gigantes. Quando nós o buscamos, quando Deus é nosso amigo, quando Deus está connosco, nós vencemos todos os gigantes. Amém? Então, não tenha medo de gigantes. O grupo pode ir subindo. Vamos ver algumas curiosidades aqui sobre homens pequenos que venceram, que foram grandes homens. Claro que muitas vezes o nosso problema não é físico. Nós não nos vemos como gafanhotos, como o povo de Israel se via, somente pela nossa condição física. O que nos faz sentir pequenos é exatamente porque sobrevalorizamos
os problemas e achamos-nos pequenos demais, fracos demais, incapacitados demais. Às vezes achamos que não temos capacidade, achamos-nos que somos demasiado pequenos, que não temos capacidade para vencer. Mas Deus é grande para nos fazer vencer. Então, por curiosidade, a estatura de grandes homens da história, ou seja, grandes homens, ou seja, homens que fizeram coisas grandes. Amém? Alguns que vou falar aqui, nem todos eram da Bíblia, crentes, mas eram homens de estatura baixa, mas que fizeram grandes coisas. Alexandre o Grande, 1,58 m. Conquistou nações, terras, criou um império. Pablo Picasso, 1,62 m. Pintou, foi um grande artista. Gandhi, 1,64 m. Charles Chaplin, 1,65 m. Napoleão Bonaparte, 1,68 m. Conquistou metade da Europa. John Wesley, 1,53 m. Foi um grande avivalista. Incendiou a Inglaterra para Cristo. E era um homem bem baixo, mas um homem grande em Deus. Então não importa a tua estatura. Não importa o quão pequeno, o quão baixo tu és. Não importa o problema que se depara diante de ti. Não importa a idolatria, o pecado, aquilo que está diante de ti que te está a paralisar. O teu Deus é maior que todas as coisas. David venceu Golias. 1 Samuel 17:40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao Filisteu. O Filisteu também veio e se vinha chegando a Davi e que lhe levava um escudo e ia diante dele. E olhando o Filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Então imagino que Davi seria pequenino, franzino, assim um miúdo, uma criança. Disse, pois, o Filisteu a Davi: só algum cão para tu vires a mim com paus? E o Filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses, mas os deuses dele não têm poder. Então disse mais o Filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Próximo. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferirei-te e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o Filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o Filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o Filisteu na testa. E a pedra se cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra os filisteus e com a funda e com a pedra feriu os filisteus e matou Davi o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Uau! Davi, pequeno, franzino, gentil, com uma pedra, com um gigante que vinha com espada, com escudo, alguém maior que ele, mas com uma pedra e com o Senhor dos exércitos. Ele derrotou o Golias, o matou, cortou a sua cabeça depois de ele estar morto e o entregou às aves dos céus, como
com Deus. Porque ele tinha Deus, tinha o Senhor dos Exércitos. Então, tu e eu também temos o Senhor dos Exércitos connosco. Ele está contigo para te fazer vencer. Amém? Então, isto nos mostra que pequenos homens podem fazer grandes e superar desafios enormes. John Wesley, o maior avivamento de Inglaterra. Amém? Onde estava seco o Evangelho, onde não havia avivamento, onde estava a religião, ele provocou o maior avivamento da história naquele país. Então tu e eu temos que nos levantar como Davi e como John Wesley para avivar esta terra, para derrotar os gigantes desta nação, derrotar os gigantes que estão na nossa vida. Amém? Onde é que nós enfrentamos gigantes? Nos relacionamentos. A solidão faz as pessoas se sentirem pequenas diante da sociedade. As redes sociais trazem a ilusão de ter milhares de amigos, mas as pessoas estão sozinhas diante de um aparelho. Hoje em dia, o inimigo criou esses aparelhos. Mas não foi o inimigo. Eles também são bons para nós usarmos para conquistarmos almas. Mas muitas vezes o inimigo põe-te diante das redes sociais, diante do número de seguidores, de amigos que tens lá no Instagram, no Facebook. Mas isso não são pessoas de verdade. Te faz sentir sozinho. Então a solidão faz-te sentir pequeno diante da sociedade. Então não te amarres às redes sociais. Não te amarres à solidão. Deus quer que tu te relaciones com o povo de Deus, com pessoas lá fora, porque só quando nós estamos lá fora podemos falar com pessoas para conquistar almas para Cristo. Então se nós nos fechamos dentro de quatro paredes, dentro de telas, nós não estamos a ir lá fora espalhar o Evangelho, porque estamos a reter para nós. E o inimigo está a usar essa arma para que tu te sintas pequeno. Amém? Então, não cria relacionamentos. É preciso te relacionares com pessoas. É preciso te relacionares com Deus. Talvez o tempo que perdemos a rolar o mural lá do Instagram ou do Facebook, talvez tu possas estar a relacionar com Deus, tu possas estar a relacionar com os teus filhos, com a tua esposa, com os teus amigos, com os teus familiares. Possas estar a crescer para Deus. Amém? Encontramos gigantes nas questões emocionais. As decepções, as angústias nos fazem sentir pequenos e fracos. As injustiças que enfrentamos parecem ser gigantes que nos imobilizam, fazendo-nos sentir incapazes. Muitas vezes, pela perda, pela traição, por pessoas que nos fazem mal, nós retrocedemos, nós paramos. E esse é um gigante que nos dias de hoje esta sociedade tem que vencer. Mas só é possível vencer com Deus. Outro gigante na vida profissional. As exigências do mercado, a concorrência, a deslealdade, as dificuldades económicas parecem nos engolir num sistema que parece gigante diante de nós. Mas até aí nesse meio, no meio profissional, no meio secular onde tu estás, na tua vida de trabalho, Deus também está contigo. Deus te pode ajudar. Deus te pode dar estratégias para que tu sejas um empresário, um funcionário de sucesso, uma pessoa de sucesso no meio onde tu estás. Amém? Então, como você tem visto os seus problemas? Se você se sente numa terra de gigantes, não se olhe como menor ou pior do que nada nem ninguém. Olhe para Deus e procure ficar perto do Senhor, porque Ele é sempre maior do que tudo. Então, não tenha medo de gigantes. E lembre-se que o seu Deus é grande. O seu Deus é maior que o seu problema. É maior que a dificuldade que você está a atravessar neste momento. Amém? Então, Deus é maior e Ele te dá força.